moçada, cara, mais um episódio do Desconstruindo, que é uma série onde eu vou desconstruir meus jogos. E basicamente aqui o que a gente vai fazer é documentar eu criando os meus jogos e vocês vão ver isso acontecer, ok? Eu vou documentar e vocês vão poder saber tudo. No vídeo de hoje, então, eu documentei eu criando meu jogo de futebol. Pra quem não sabe, tem um jogo de futebol que eu tô criando. E aqui eu documentei eu refazendo toda a linha de raciocínio dele, tá? Eu documentei pra vocês, vocês vão ter acesso a como é que eu faço para criar uma linha de raciocínio, né? Vocês vão ver aí no meio que eu tava tentando uma linha, aí eu tentei mudar para outra e aí eu desisti dessa, voltei para outra, arrumei de novo. Vocês vão ver que, cara, é muito acerto e erro, é muito teste, é muito de você ir fazendo até você conseguir uma linha de código muito boa. Aqui eu gravei somente a tela do PC, tá? Então eu vou ver o vídeo junto com vocês e aí conforme vai avançando o vídeo eu vou comentando alguma coisa, vou explicando outras coisas, vou dando contexto para vocês entenderem as coisas que, enfim, vão ficar meio soltas, ok? Então é isso, segue o vídeo. A primeira coisa que eu fiz nesse script foi criar um for. Igor, o que é um for? Basicamente, existem 22 jogadores dentro de campo. Eu poderia então criar um script chamado jogador. E aí eu coloco um script para cada jogador, para cada personagem dentro do jogo. Acontece que aqui a gente vai ter um problema de desempenho, porque 22 scripts rodando gastam muito mais memória do que um script rodando. Então o for ele é um ciclo que vai de tal número até tal número. No caso aqui ele vai de 0 a 21. Ele começa em 0 porque em programação normalmente a gente começa com 0 e não com 1. Por isso que ele vai então do 0 ao 21 e não do 1 ao 22. E no caso aqui a gente vai usar o for para poder percorrer todos os jogadores dentro da cena. Assim, a gente pode controlar todos os jogadores em um script só, ao invés de criar 22 scripts, sendo um para cada jogador. Aqui, a lógica funciona da seguinte forma. A gente tem o time que está com a bola e o time que está sem a bola, então está defendendo. Dentro do time que está com a bola, a gente tem o jogador que tem a bola e está sendo controlado para isso, e tem os outros jogadores que estão se posicionando para receber a bola. Aqui então a gente vai desenvolver toda a linha de raciocínio que a gente começou lá no começo do vídeo. A primeira coisa que a gente precisa verificar então é se o time que o jogador está é o mesmo time que está com a bola, para a gente saber se ele vai atacar ou ele vai defender. Agora é o seguinte, como é que eu vou saber o time da bola? Meu time da bola é 1, 2. O time 1 é o time 2. Não necessariamente é o time do cara. Como é que a gente pode fazer isso? Que é o seguinte, a gente tem o I, só que o I é o índice do jogador, é o índice que está rodando. Ele vai, agora o I, ele não vai determinar, agora eu preciso para cada I ter qual time ele é. Entendeu? Para cada I, eu preciso saber qual time ele é. Então eu posso pôr assim, var time. Posso criar um vetor que diga pra gente qual time ele é. Bom, aqui é o seguinte, eu preciso saber se o time que o jogador está é o time que está com a bola. Se for o mesmo time, ele vai atacar, se não for, ele vai defender. E para ter essa informação, então eu criei um vetor. Igor, o que é um vetor? Basicamente é o seguinte, se eu fosse criar variável por variável, eu criaria, por exemplo, time do jogador 1, time do jogador 2, time do jogador 3, time do jogador 4, time do jogador 5, até 22, por exemplo, né? Que seria aqui as opções que seria a quantidade de jogadores que eu tenho aqui. Ao invés de criar 22 variáveis, então eu crio um vetor e esse vetor tem a quantidade de variáveis que eu quiser dentro dele e aí, por exemplo, eu boto 21 variáveis dentro dele e o que vai mudar é o índice. Então,
o time do jogador e o índice, e esse índice pode variar de 0 a 21 nesse caso, e o quanto eu quiser. Aí. Então, dessa forma, ó, a gente vai escrever qual time tá com a bola. Aqui, então, seria uma constante, né? Porque a gente sabe... Então, por exemplo, vamos criar um... Depois de eu criar esse vetor para saber qual time o jogador é, eu preciso colocar a informação dentro dessas variáveis, dentro desse vetor. E para isso eu vou usar a função start e um for para auxiliar a colocar os números dentro de todos os jogadores. Todos os 11 primeiros vão ser time 1 e todos os 11 segundos vão ser o time 2. É isso que a gente vai colocar aqui. Então, seria basicamente uma constante, né? Time I, né? Ser igual a 1. E o outro vai ser... pode até, ó, fazer assim, ó, time I mais 11, talvez. O I0 é o I11, tá? I mais 11 é igual a 2. Eu coloquei então que os jogadores do 0 ao 10 vão ser time 1 e os jogadores do 11 ao 21 vão ser time 2. Então, se for igual ao time com a bola, ele vai atacar. Se não for igual ao time com a bola, ele vai defender. Agora está na hora de a gente saber se, dentro do time que vai atacar, quem vai estar com a bola e quem vai se posicionar para receber a bola. Verificar. Vamos lá, o I. Acho que era uma variável, um vetor, né? E vai fazer o seguinte: jogue bola. Assim. Talvez, acho que nem é o vetor. Acho que é assim: jogue bola. Acho que é o contrário, né? Se eu jogue bola. Exatamente. Então vamos lá. Se eu jogue bola for igual a I. Ou se o I tanto faz, né? E for igual a jogue bola. A gente vai então atacar com bola. Na verdade aqui o jogador se o jogador não estiver com a bola, ele vai ter que se posicionar. Então vai ter um outro else aqui. A gente vai se posicionar, ok? Posicionar ofensivamente. Agora aqui a gente vai começar a falar um pouco do jogador que está com a bola. Porque tanto a CPU quanto o jogador 1 ou o jogador 2 podem controlar esse jogador. Aqui tem duas opções. Ou o jogador está com a bola, ou é a CPU que vai controlar. Mas aqui é ataque com a bola. Aqui então a gente tem duas opções. Ou é o jogador, ou é a CPU. Os dois. Ok? Então aqui são duas opções que a gente tem. Beleza. Tá. Tá, como é que a gente vai saber como é que ele está controlando? Né? Por exemplo, pode ser que o primeiro player controle o time 1 e o segundo player controle o time 2. Pode ser que tem bastante opção aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos lá, a gente põe uma variável player 1 vai ser um inteiro e uma variável player 2 vai ser um inteiro e a variável CPU, porque aqui a gente sabe quem está controlando quem, entendeu? E aí antes a gente só coloca esses valores. Então
Tá? Então, pode ser jogador 1, pode ser jogador 2, né? Nada impede de ser jogador 2, ou a CPU que vão controlar esse jogador aqui, no caso, né? Então, tá. If jogador player 1 igual time com bola, né? Sim, isso vai ser igual time com bola. Aí a gente tem pro player 1, pro player 2, pro player 3, pra CPU. A CPU pode controlar. Só que aqui é o seguinte. Agora, no time da defesa, a gente tem uma característica a mais. A gente tem o jogador que está sendo selecionado para defender. E esse jogador, ele pode ser controlado tanto pelo jogador 1 quanto pelo jogador 2 e também pela CPU. Aí aqui é o seguinte. Aqui é a mesma coisa, só que não é o time com bola, é o time sem bola. Entendeu? Só que aqui tá tem um problema aqui. Então, é só dois que vão estar ativos, né? Tá, então, por exemplo, no começo do jogo a gente vai colocar que player 1 vai ser igual a time 1, vai ser igual a 1, né? E o player 2 vai ser igual a 2. Então a gente pode colocar isso. E aí, tá. Exatamente. E aí a CPU vai ser 0. Okay? Tem que ter sempre 2, não pode ser 2 que vai controlar. Então é o player 1 sem CPU, ou player 2, ou pode até ser a CPU também, né? Porque a CPU não tem. A CPU pode ser os dois. Mas aí que tá. Aí que tá o problema. Assim como no ataque a gente tem o time que está com a bola, e dentro desse time que está com a bola a gente tem os jogadores que estão se posicionando para receber a bola e o jogador que está com a bola. Na defesa então a gente tem todos os jogadores se posicionando para defender e o jogador que está selecionado para ir para o bot. Esse bot pode ser feito tanto pela CPU quanto pelo jogador. Essa então vai ser a linha de raciocínio que a gente vai começar a desenvolver agora. Já sei, então a gente vai criar uma function que vai determinar qual jogador está com a bola e qual jogador que está defendendo o outro. Então vamos chamar uma function thatJob, você vai determinar o jogador, ok? Então essa função, o que ela vai fazer? Ela vai determinar o jogador. Exatamente, ela vai determinar o jogador que está defendendo e o jogador que está com a bola. E pode determinar o time que está com a bola, tudo mais. Okay? Então a gente sabe o time que está com a bola e vai saber qual o jogador. Então o jogador com a bola e o jogador selecionado. E o jogador para defender. Ok? Esses dois tipos de jogadores. É porque no ataque a gente tem duas linhas, realmente. A gente tem a linha. Porque o cara que tá com a bola ele faz uma coisa, o cara que tá sem a bola ele faz outra coisa. Então aqui dá pra gente separar. Aqui é a mesma coisa. Só vai selecionar, entendeu? Aí é que tá o problema. Porque aqui o cara que vai defender, né? Aqui todos os jogadores que vão defender vão estar fazendo a mesma coisa. Vão estar se posicionando e se a bola chegar perto dele ele vai dar o bote. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. A única diferença é que se o player estiver controlando ele, aí ele vai, você entendeu? Problema? Então eu posso colocar duas variáveis aqui. Aqui que está o problema. Esse é o problema.
Então aqui eu posso colocar duas variáveis. O time que os jogadores estão controlando. E até a CPU, vamos colocar a CPU como um jogador também. Vou colocar a CPU 1. Ah, exatamente, porque aqui a gente sabe o time e o jogador. Você entendeu? E aí a gente vai criar uma função para determinar o jogador. Como é que a gente vai determinar, por exemplo? O cara encostou na bola, a gente vai mudar o time. O time vai ser igual ao time dele. Certo? Exatamente. Inclusive daria até para criar uma matriz. Porque a gente pode pôr o time que ele tá. O índice que ele é. Ok. A gente vai criar uma matriz aqui. Igor, o que é uma matriz? Uma matriz é uma tabela onde a gente armazena dados. Então, nesse caso, na coluna 1, eu vou colocar o time do jogador. E na coluna 2, eu vou colocar o índice do jogador. Então, aqui, cada jogador vai ter o seu índice e cada jogador vai ter o seu time. O índice vai ser importante, então, para a gente saber qual jogador vai ser selecionado para ser manuseado na defesa. E aí, nessa matriz, por exemplo, a coluna 1 mostra o time que o jogador está. Na coluna 2, mostra exatamente. Então a gente pode pôr o seguinte: dados do jogador. Vai ser uma matriz isso aqui. A gente vai criar uma matriz então de tamanho 22 por 2, ou seja, 22 linhas por 2 colunas, que é o que a gente precisa nesse caso. Mas depois a gente pode ir adicionando colunas conforme a gente quer. Por exemplo, a gente sabe que na coluna 1 vai ser coluna 0, né? Começa no 0. Na coluna 0 vai ser o time do jogador. Na coluna 1 vai ser o índice do jogador. E aqui que a gente vai carregar todos os dados. Ok? Por enquanto a gente só precisa dos dois, do índice do jogador e o time dele. Porque a gente sabe o índice e o time. Ok? Então a gente criou uma matriz 22 linhas com 2 colunas. E menor que 22, que a gente vai rodar os 22. E a primeira que a gente vai rodar é... vamos por 11. Aqui a gente vai determinar o time daquela seguinte forma que a gente tinha feito. Tem que ser porque eu apaguei. Mas enfim. Dado do jogador. Aqui a gente, para não dar problema depois. 22 como sempre. Coluna 0. Vai ser igual. Não, 22 não. I. Vai ser igual ao time 1. E o dados do jogador. I mais 11. C2. E aí a gente faz a mesma coisa, só que pro índice deles vai ser igual ao I. Vai ser o próprio I. Aqui pode pôr 22, aqui pode pôr 11. Então aqui o que eu fiz foi adicionar valores para o time do jogador, como eu tinha adicionado antes, só que agora ao invés de um vetor eu adicionei na matriz, e adicionei valores para o índice do jogador, que vai de 0 a 21. Então aqui a gente sabe agora qual o índice dos jogadores. E a gente vai saber qual o time que os jogadores estão controlando, que os players estão controlando, né? Tá diferente para a gente não confundir. E a gente sabe qual que é o... eu acho que sabendo o time já dá, porque agora a gente já sabe qual jogador que ele só vai controlar. Só o jogador, exatamente. Então vamos fazer o seguinte. Ó, vamos lá. Não é o time com a bola. Vai ser os dados do jogador.
I, linha I, coluna, vírgula, coluna 0. A gente sabe qual que é o time. Ok? Então, se for igual ao time com bola, quer dizer que o meu time tá com bola. Agora eu quero saber se eu tô com a bola ou não. Como é que eu vou saber se eu tô com a bola ou não? Aí o índice jogador, que é o dados 2, que é a linha 1, a coluna 1, aí vai indicar pra gente. A coluna 1 vai indicar qual que é o jogador que tá com a bola. Se o jogador que tá com a bola for igual ao meu, e aqui tanto faz a ordem, mas aí quer dizer que eu tô com bola. Ok? Se não, eu vou me posicionar. E aí aqui a gente tem três formas. Ou quem vai controlar é o jogador 1, ou é o jogador 2, ou é o player, ou é a CPU, no caso. Aqui então a única coisa que a gente vai mudar é que o jogador que está defendendo e vai ser selecionado, ele não vai estar no time com bola, e sim no time sem bola. Então a gente cria uma variável chamada time sem bola, que vai ser sempre o oposto do time com bola. E assim então que está sendo desenvolvida a base do raciocínio de todo esse jogo de futebol. Ok, o jogador de defesa que a gente vai selecionar, no caso, ele vai ser definido por um outro script que é um pouco mais complexo e vai demorar um pouquinho mais.